despojos, que violou a casa de Deus. E a orientação do Senhor é: abençoem a terra para a qual vocês estão indo. A Babilônia representava tudo que era de oposto ao que os judeus conheciam como a terra prometida. A Babilônia era tudo aquilo que era oposto ao que os judeus conheciam, a terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. A ideia, irmãos, de buscar o bem da Babilônia, uma cidade ímpia, não fazia sentido para os judeus. E é comum que não faça sentido para nós orarmos para aqueles que nos perseguem, que nos maltratam, que nos injuriam, que nos caluniam. Mas, ao final, os babilônios haviam destruído Jerusalém e levado aos exílios. Mas Deus instrui a engajar de forma positiva na cultura, mesmo com um povo que vivia em terras estrangeiras e hostis. Que lição nós podemos tirar disso, irmãos? Para nós, como cristãos, isso significa que mesmo em um ambiente hostil, mesmo em um ambiente que não é favorável com a nossa fé, não podemos deixar de compartilhar nossos valores cristãos. Somos chamados para contribuir para o bem da sociedade, somos chamados para a transformação da sociedade e somos chamados para orar e abençoar aquela cidade. A oração pela cidade, irmãos, é uma influência na nossa sociedade. Deus manda o povo orar pela cidade, mostrando que a nossa intercessão pode mudar o lugar onde vivemos. Isso pode nos levar ao que Paulo recomenda a Timóteo, em capítulo 1 e 2, para que a igreja ore pelas autoridades, pelas instituições. Quando nós oramos, não que nós tenhamos essa capacidade, mas a oração, Deus, através da oração, tem o poder de mudar o lugar que nós vivemos. O pai do presbiterianismo, lá na Europa, lá nos anos de 1500 e bolinha, John Knox, a rainha falava a respeito dele: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que dos exércitos ingleses. Tamanha era o fervor, tamanha era o reconhecimento que essa mulher tinha aos efeitos da oração daquele homem. Nossa oração, irmãos, ela tem efeito segundo as Escrituras. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Quanto nós temos orado pelo nosso país? Quanto nós temos intercedido pelos nossos líderes, pelos nossos governantes? Quanto nós temos intercedido pelas pessoas ao nosso redor? Quanto nós temos intercedido pelo nosso ambiente de trabalho? A primeira coisa que eu fiz quando eu estava retornando da reunião de oração, quando eu falei que graças a Deus tinha me dado novamente um emprego, eu passando em frente do colégio, a primeira coisa que eu fiz foi estender a mão: Senhor, abençoe esse lugar, que eu possa trabalhar para glorificar o Teu santo nome, que esse lugar seja um lugar abençoado, Senhor, que eu possa aqui desenvolver minha função e que tudo corra bem. Primeira coisa, passando de noite, voltando da reunião da SAF, estendendo a mão para o local onde eu estava, lógico, nada que em um ato profético, mas clamando ao Senhor para que o local onde eu estivesse, eu pudesse trabalhar, eu pudesse desenvolver minha função e glorificar o Senhor através do meu trabalho. A oração, irmãos, pela cidade, ela tem esse poder de influência. Ela tem esse poder de nos chamar a interceder, não apenas para o nosso próprio bem, para o bem também da nossa cidade. O bem da cidade também é o nosso bem. O final do versículo diz: porque na sua paz vós terei paz. Isso significa, irmãos, que buscando o bem da sociedade, nós também colheremos os benefícios dessa transformação. Quando cristãos trabalham para a melhor educação, para a justiça, a saúde, isso beneficia a todos ao seu redor, inclusive nós mesmos. No exílio, por exemplo, Daniel, Esté, Neemias influenciaram governos estrangeiros e trouxeram benefícios para o povo de Deus. Através da influência de Neemias, o muro de Jerusalém foi reconstruído. Através da influência de Esté, o povo de Deus não foi destruído. Através da influência de Daniel, o próprio povo foi beneficiado com as súplicas, com a orientação que o próprio Daniel recebeu, estando nessa condição de influência. Nós também temos essa capacidade, irmãos, de influenciar também através da oração. O bem da cidade também é o nosso bem. Essa última parte, irmãos, significa que buscando o bem, buscando a paz, que é o mais importante do que uma ausência de guerra, mas uma prosperidade geral e harmonia social.
quando nós oramos pela paz, não que não haja mais conflitos armados, mas que de fato haja uma prosperidade. Quando o presbítero Emanuel ora, por exemplo, para que haja melhores condições de escolas, segurança pública, quando ele ora pedindo para que haja medicamentos nos postos de saúde, vagas nas UPAs, nos hospitais, que haja, ó Deus, portas de emprego, quando o pastor Paulo ora para que a nossa terra continue sendo frutífera, os nossos rebanhos continuem gerando, para que as empresas continuem abrindo portas e gerando empregos, essa é a oração que o Senhor nos faz, para que a nossa terra, o nosso país, a nossa cidade, na paz dele, na prosperidade deles, nós também tenhamos paz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para concluirmos a nossa meditação, quero dizer que Deus nos ensina que a nossa missão no mundo não é apenas sobreviver ou esperar pela volta de Cristo, mas sermos agentes de transformação. Ao procurar o bem da cidade, ao orar pela cidade, ao trabalhar, nós estamos colaborando com Deus para o seu plano redentor para o mundo. Essa postura ativa e de busca pelo bem de todos ao nosso redor não é apenas um benefício para os outros, mas também resulta em paz e prosperidades para nós mesmos. Deus nos coloca como luz no mundo, assim como Ele colocou o seu povo, mesmo como forma de disciplina, mesmo como forma de repreensão, de chamá-los ao arrependimento. Deus estava colocando também aquele povo como luz naquele lugar tenebroso. Deus nos chamou e chamou o seu povo para viver na Babilônia de maneira passiva, mas para trabalhar de maneira ativa e pelo bem da cidade. Deus também, irmãos, exige, Deus também nos chama, nos convoca para termos essa atitude, de vivermos de uma maneira que glorifique o seu nome, entendendo o local que Ele nos colocou, não buscando justificativas do porquê estamos naquele local. Talvez a resposta não venha. A resposta só veio para José depois de muito tempo. Ele entendeu que Deus estava utilizando para preservar a sua família. Mas que nós possamos entender e buscar de Deus, Senhor, como eu posso glorificar o Teu santo nome? Como é que eu posso glorificar o Teu santo nome no local onde o Senhor me colocou? Que o Senhor assim nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.